The scary thing about them, they don't need power. Lights, heat, nothing. Hey, pal. That's the advantage. That's what makes them stronger. Malcolm, I'm thinking one of us should stand guard tonight. Wait, what? They took our guns. If they wanted us dead, we'd be dead already. Maybe they're just taking their time. They already killed off half the planet already. Come on. What? You can't honestly blame the apes. Who the hell else am I gonna blame? It was a simian flu. It was a virus created by scientists in a lab. The chimps they were testing on didn't really have a say in the Spare matter. me the hippy-dippy bull. You telling me you don't get sick to your stomach at the sight of them? Huh? Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 95. Eu sou Rafael Arinelli e macacos não matam macacos e homens não deveriam matar homens. Eu sou o Daniel Cury e toda vez que eu ver alguém fazendo merda no mundo, eu vou dizer Human Work. Aqui é o Henrique Risato e eu torci pro urso. É um fanfarrão, né? Torceu por urso. O urso aparece nos 5 primeiros minutos de filme, morre nos 15 e aí o cara torceu pro urso. O que você fez o resto do filme? Primeiro que o urso apareceu, o Daniel deu um pulo porque ele dá um rugido. O Daniel deu um pulo na cadeira do lado, achei que ele ia cair no meu colo até, do susto. Ele tá olhando com uma cara assim mesmo, eu percebi que ele assustou. Não, então daí eu fiquei torcendo pro urso, aí o urso morreu, aí depois eu torci um pouco pros macacos, eu fiquei com raiva dos cavalos, meu. Não importa se você é humano, se você é um macaco, meu, cavalo vai ser dominado, é montaria mesmo. Se fosse tipo o planeta dos elefantes, os cavalos estavam fodidos, mas os elefantes iam montar nos cavalos. Muito bem, estamos hoje reunidos aqui para falar sobre Planeta dos Macacos, O Confronto, o último filme aí que foi lançado dessa série, né, de filmes que o Planeta dos Macacos já proporcionou pra gente na história do cinema, e a gente vai debater um pouco aqui sobre esse filme que tá aí no cinema ainda, você ainda pode ver. Então lembre-se, teremos spoilers, vamos conversar sobre o filme aqui, então toma cuidado para você não ficar tomando spoiler na cara. E antes da gente conversar sobre o filme, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Some interstellar gator skin boots and a helter-skelter and a little finger and I ride it endlessly. Dessa vez a gente fez diferente, né? A gente começou aqui, tem um comentário enorme que a gente tem aqui para ler, um comentário muito legal que a gente recebeu, e a gente pegou alguns comentários menores para não ficar uma repercussão gigante, né? Então a gente tentou tirar uma média aqui de comentários para fazer um negócio um pouco mais rápido. Então, antes disso, vamos lembrar as pessoas, Henrique, como que elas fazem para entrar em contato com o Cinemação. Elas têm vários meios de contato, mas quais são os principais? O pessoal pode mandar um e-mail pra gente através do contato@cinemação.com. Temos o Facebook, que é o facebook.com/cinemação, ou o nosso Twitter, que é o @cinemação. Além do Twitter do Rafa, que é o @arenelli, o Twitter do Dani, que é o @danielcuri, e o meu Twitter, que é o @henrique risato. A gente ainda tem o Instagram, que é o @cinemação, e você pode deixar seus comentários na parte de baixo de cada post também. E é isso aí. Sempre lembrando para você acessar o cinemação.com, que lá tem todas as nossas redes sociais, e você vai poder também mandar as mensagens para a gente.
todas as mensagens que a gente lê no quadro Repercussão, a gente recebe por Twitter, por Facebook, pelo Instagram, pelo SoundCloud, pelo YouTube. A gente lê tudo e seleciona algumas só pra gente ler aqui. Cada um lê uma e a gente coloca as pessoas a par aí das opiniões, né, do que o pessoal escreveu pra gente. Mas antes da gente ler ainda os comentários, temos um recadinho aqui, uma parceria que a gente fez. E eu queria que o Dani falasse pra gente como que é essa, que parceria é essa? Agora o Cinemação tem parcerias, pô. Pois é, super legal essa parceria que a gente fez. O Cinemação fechou uma parceria com a Descola.org, que é uma escola de cursos online de inovação. O conteúdo da Descola.org, ele gira em torno de basicamente 3 grandes assuntos: criatividade, negócios e tecnologia. Então, dessa forma, o que eles querem, na verdade, é desconstruir o ensino online, usando formatos novos de aprendizagem digital, com professores que são completamente apaixonados pelos temas das aulas, incentivando a troca de experiências entre os alunos e, enfim, criando um ambiente mais inspirador. Então, pela parceria que a gente fez com a Descola.org, a Descola vai oferecer 20% de desconto para você que acompanha o Cinemação, para você que está ouvindo a gente agora. Então, para você ter esse desconto, você tem que acessar o site da Descola, que é super fácil, www.descola.org, e digitar no campo desconto a palavra Cinemação. Simples, sem cedilha, sem tio, sem nada. Cinemacal. Então, lá no campo de desconto, na hora de fazer a sua inscrição, você escreve Cinemação, ou então você pode clicar no banner que está no post aqui do podcast para ir lá direto na Descola. Então, em vez de clicar, de digitar o site, você pode clicar aí no link, tem o link no nosso post. É só ir lá e fazer isso. Fazendo isso, você vai ter 20% de desconto na aula que você achar melhor. Pode ser relacionada à criatividade, pode ser relacionada à tecnologia ou qualquer outra coisa. O que tiver lá, tem um monte de curso legal, um monte de coisa bacana. E daí, de repente, você aproveita para abrir os seus horizontes de aprendizado, porque hoje em dia dá para aprender muita coisa na internet, e a gente está muito feliz de ter essa parceria com a Descola para poder incentivar as pessoas a fazerem isso. E é legal dizer, né, que se você, não sabe exatamente que cursos que tem lá, tem o campo lá, cursos, e tem cursos como do bar ao mercado, mídias sociais, desconstruindo a sustentabilidade, a importância do design, como aplicar ele no dia a dia. Tem um curso bem legal também sobre o Pedro Almodóvar. Eles fazem uma análise da obra e da marca e as marcas, né, do diretor e tal. Então tem bastante coisa legal lá no descola.org. Fica aqui a nossa dica e a nossa parceria com essa escola tão inovadora. Chegando finalmente aos comentários que a galera mandou pra gente. Eu vou começar dessa vez aqui com um comentário que eu recebi lá na crítica A Viagem de Chihiro. Quem escreveu esse texto foi a nova autora do Cinemação, a Juliana Raya. Ela escreveu um texto bem legal sobre esse que é um clássico, né, do cinema japonês, dos animes e tal. E quem mandou o comentário foi o Luiz Castelo, e ele falou o seguinte: foi muito importante a crítica do filme A Viagem de Chihiro, pois através desses excelentes profissionais que não perdemos tempo com filmes chulos e sem sentido. Obrigado, senhorita Juliana, pois irei assistir esse filme hoje mesmo e espero sentir a mesma alegria e fantasia que causou em você. Parabéns. Porra, certamente, primeiro, o texto tá aí, né? Um texto inaugural aí da Juliana dentro do Cinemação. Então, para você que ainda não viu o tipo de texto ou quem é a Juliana Raya, acessa aí a crítica que foi feita aí há poucos dias atrás, A Viagem de Chihiro, e você vai conhecer um pouco mais da Juliana. E é inevitável, né? Para quem já assistiu A Viagem de Chihiro, é inevitável você não ser impactado pela alegria e pela fantasia que o filme proporciona. Eu acho que aqui de nós três, quem tem mais carinho por esse filme, eu acho que é o Henrique, né, Henrique? Eu até estranhei a hora que você falou, porque se eu não me engano, o Daniel que me levou a assistir esse filme, ele já tinha assistido uma vez. Acho que a história era mais ou menos essa, assim, que ele já tinha ido ver, ou ele ia ver e me chamou, eu fui com meu primo também. Eu gosto muito, muito, muito de A Viagem de Chihiro, mas eu gosto bastante dos outros filmes do Miyazaki, né? Como fã de anime, é fácil gostar. E outra,
Até no nosso podcast, que foi bem no comecinho, na primeira temporada dos nossos podcasts, a gente falou que tem um monte de adaptação assim, de anime pra cinema, e tem os filmes do Miyazaki, que tipo, são ímpares, né? Eles por si só você já sabe que esse filme é do estúdio Ghibli. Você já sabe que vem coisa com qualidade. E é legal tentar pesquisar todas as referências às coisas culturais do Japão, né? Eu lembro que quando eu vi, o meu sentimento foi: eu acho que eu não entendi muito porque eu não conheço tanto da cultura japonesa, né? Então isso é bem interessante do filme. Mas me deu vontade, realmente, ler o texto da Juliana me deu vontade de assistir o filme de novo. Eu tenho aqui o comentário da Patrícia Silva, e ela comentou na crítica que eu escrevi do filme No Limite do Amanhã. Ela escreveu o seguinte: se você não gostou do romance, então não vai gostar do livro, porque pelo que eu ouvi, o livro tem mais romance que o próprio filme. Vou ler o livro para saber mais. Bom, isso é bom porque é legal quando o cinema incentiva a gente a ler mais livros. Realmente, eu não li o livro no qual o filme No Limite do Amanhã se inspirou, mas independente disso, a crítica foi em cima do filme, independente de ter muito romance ou não no original. Mas eu acho que se você vender como um romance fictício, daria pra fazer algo legal. A questão é que o filme, da forma como ele se apresentou, não precisaria daquele romance. Foi como eu interpretei, né? Mas é claro que uma crítica é sempre uma interpretação que pode ter diferenças. And here we go. Tem um comentário bem curtinho aqui da Amanda Aparecida Santos. Ela escreveu sobre o nosso podcast número 92, que a gente falou dos maiores vilões do cinema. É bem curtinho, ela só falou assim: galera, adorei o podcast, um abraço. Não. Ela mandou aqui a versão estendida. E eu vou ler tudo, tintim por tintim. Fala, galera do Cinemação. Posso falar com todas as letras. Adoro vilões. Eu torço pro vilão quando o carisma é muito grande, como o Loki e o Coringa do Heath Ledger. Ou quando o mocinho é muito chato. Na minha opinião, o bom vilão é aquele que você gosta de odiar. O bom vilão não precisa de muitos filmes para se consolidar, como vocês disseram. Ele precisa ser badass. E o gatilho só faz com que você respeite ainda mais o vilão, como, por exemplo, o Lord Voldemort. Ainda falando na saga do bruxinho em inglês, que o Daniel é fã, Helena Bonham Carter fez a personagem Bellatrix Lestrange. E ela é uma excelente vilã para se odiar. Aí a Amanda até conta que ela estava na estreia do último filme do Harry Potter e quando a personagem morreu, o pessoal até bateu palmas. Para mim, pelo menos o legal do vilão é ver ele manipulando e enganando. Acho errado criticar o Will Smith por só querer fazer papel de mocinho. Afinal, a maioria dos papéis do Arnold Schwarzenegger eram de mocinhos. O erro que ele fez foi ser o vilão, o Homem de Gelo, no filme do Batman do George Clooney. E isso daí quase acabou com a carreira dele. E ele só voltou pro Exterminador do Futuro 2, caso garantisse que ele seria um mocinho. Então, vai mesmo da vontade do ator. E como vocês disseram, ele se garante na bilheteria, então tem licença poética para ficar escolhendo papéis. Animais como o tubarão, piranha, Godzilla e coisas naturais como o furacão ou o tsunami não podem ser considerados vilões, porque normalmente eles foram provocados pelos seres humanos e ou foram criados por eles, até se tratando assim de uma questão de reação, consequência. E nesse tipo de filme, não se deseja que matem o tubarão, a piranha. Se deseja que os personagens sobrevivam, pelo menos na minha opinião. No final vocês falaram sobre os desenhos, e com certeza os vilões mais divertidos estão neles. A Úrsula da Pequena Sereia, o Scar do Rei Leão, o Jafar no Aladdin, a Malévola da Bela Adormecida. Aliás, falando nela, deixo aqui minha opinião sobre o filme da Malévola, com a Angelina Jolie. Eu preferia a personagem má, just for fun, como no desenho, mas a versão da adaptação foi até melhor do que eu esperava. Na verdade, fui sem expectativas para o filme, mas saí com um sorriso no rosto de paguei pra me divertir e isso aconteceu, beleza. E ela acaba perguntando quais são as nossas expectativas para o filme que só vai ter vilões do Homem-Aranha e o filme do Venom. E ela mandou mais uma vez, ótimo cast. Valeu, Amanda. Agora vou tomar água que eu fiquei com a boca seca de tanto que eu li. Ok! Eu acho que a pessoa que pode dar a melhor opinião aqui, né, sobre os vilões do Homem-Aranha e o filme do Venom é justamente o Henrique. Enquanto ele se recupera da leitura de e-mail, né, eu vou fazer alguns comentários aqui que eu acho legal da gente ressaltar aqui nesse e-mail que a Amanda mandou pra gente.
Que é o seguinte, a primeira coisa que eu acho é que no filme do tubarão, você torce pra que matem o tubarão, sim. Na verdade, porque ele tá matando todo mundo, né? Então ele não deixa, ele é sim um vilão. E assim, é óbvio que, por exemplo, em Twister, que você tem o furacão, a gente não considera aquilo um vilão. Ele é um anti-herói, né? Ele é, na verdade, um acontecimento, uma situação que acaba acontecendo e coloca os heróis em perigo, né? E essa que é a função do furacão. Agora, a gente dentro do furacão, por exemplo, a gente não tá falando de um furacão específico, tipo, sei lá, furacão Sandy, né? Ou sei lá o quê. Que, pô, você não tá olhando um furacão e falando, nossa, olha aquele furacão, tá destruindo uma cidade 1, cidade 2, cidade 3. Não, são vários furacões, vários tipos de furacões, então é uma situação climática, né? E isso a gente não considera como vilão. Agora, no caso de piranhas, tubarão, crocodilos, assassinos e tal, eles são montados para ser colocado como vilões, porque você centraliza toda aquela coisa de não gostar do personagem, né? Dele ser quem enfrenta o mocinho de uma forma mais agressiva e tal, e aí eles são considerados vilões, mesmo sendo animais, agindo por instinto, enfim. Mas a partir do momento que um deles é gigantesco e engole milhões de pessoas na praia, a gente pode considerar que sim, ele é um vilão. Eu concordo também com a Amanda no sentido do Will Smith. Eu também não tenho todo esse rancor como os nossos amigos aqui sentiram por ele quando a gente gravou o podcast e tal. Eu acho que o Will Smith, eu gosto do Will Smith como ator. Gosto de filmes vários filmes que ele faz, gosto do estilo de vida, admiro ele como pessoa e tal. Pra mim também tanto faz o cara querer fazer só mocinho, tá dentro ali. Se o cara faz um bom mocinho, que continue fazendo. Agora, das outras coisas aqui, não sei se o Dani quer falar alguma coisa, porque o Henrique tá estatelado no chão aqui do lado, tentando recuperar o fôlego aí. You'll have to excuse my friend. He's a little slow. Voltei. Cara, só vou fazer uma pequena correção. Isso é uma coisa chata de fazer correções, mas beleza. O negócio do Schwarzenegger, eu acho que ela confundiu um pouco as datas, porque o Exterminador do Futuro 2, Dia de Julgamento, que ele foi o mocinho, ele é de 91. E no Exterminador do Futuro 1, que ele foi super aclamado, foi em 84. Então assim, no Exterminador do Futuro 1 de 84, ele já fez um vilão. E daí, depois de 7 anos, em 91, ele foi o mocinho de novo. E o Batman e Robin, que ela comentou, é de 97. Então não é que ele fez lá o Mr. Freeze e depois ele fez o Exterminador do Futuro. Na verdade, ele fez o Mr. Freeze 6 anos depois que ele já tinha sido o malvado e o mocinho nos filmes do Exterminador do Futuro. Talvez ela tenha se referido aos filmes mais recentes do Exterminador. Mas só teve um filme que teve ele, o outro era efeito digital. Sim, mas o que teve ele, aquele que teve ele, eu lembro que eu fui ver, é um filme que, assim, que querendo ou não, marcou o retorno do Schwarzenegger pro cinema, né? Porque ele tinha sido, foi governador, foi político, tal. Então marcou um certo retorno depois de um bom tempo aí. Não sei se ele não fez mais nada nesse meio tempo, mas foi um certo marco. Talvez seja isso, mas é o de menos. Sobre a pergunta da Amanda, eu não tenho tanta expectativa pro filme do Venom, não. Espero só que seja melhor do que aquele Venom palhaçada que fizeram antes. Eu acho que assim, hoje eu enxergo a franquia do Homem-Aranha muito mais como uma forma de a Sony ficar com ele na mão do que necessariamente investimento em franquias de qualidade, apesar de estarem fazendo bons filmes do Homem-Aranha. Esses 2 últimos foram no mínimo bons e divertidos. Então o filme do Venom eu espero que seja diversão que nem os anteriores do Homem-Aranha, independente de ter o Homem-Aranha, e enfim, é isso aí. O filme do Sexteto Sinistro, eu realmente não tenho ideia do que está por ver. O do Venom é possível imaginar o Venom como mocinho, porque isso já acontece nos quadrinhos. O que deve ser feito é, num filme do Homem-Aranha, todos os vilões e o Venom serem introduzidos, e não querer, surgir uns vilões em um filme de vilões, e assim, no filme dos vilões, quem que é o inimigo, entendeu? Eles são os do mal, quem que é o do bem. Vamos ver o que a Sony vai fazer. Acho que ninguém tá sabendo direito o que a Sony tá querendo aprontar, né?
other news, the CDC is receiving reports of a possible flu outbreak in San Francisco. More reports of flu cases along the border, but officials are saying they aren't connected. The World Health Organization is now issuing guidelines on how to deal with of the deadly H7N9 virus is now confirmed. Shortages are causing prices Obviously, it calls for concern. Warnings of symptoms caused by the deadliest virus. flu strain they have ever seen. Testing various antivirals, but at this time, They are now calling this a true pandemic. 5 years on. still no cure. No cure. このエリアは隔離されてます。And they only have enough resources to feed their own population. Another government collapses as clean water 大 becomes 規模な暴動、略奪、暴行。 10 years since the first reported. We are concerned about the future of humanity. How many more of us have to die? Attention. Due to the extremity of the simian flu crisis, all regular government functions have been suspended indefinitely. Attention. Due to the extremity of the simian flu crisis, all regular government functions have been suspended indefinitely. You all know what we're up against. I need to speak to Caesar! Planeta dos Macacos, o confronto, estreou, na verdade, ontem, né? Se você está escutando o podcast no dia que ele saiu, então você viu que o Planeta dos Macacos está em cartaz e você pode ir correndo assistir esse filme. A gente teve aí a felicidade de ver o filme uma semana antes, então por isso que a gente está gravando assim tão certinho, né, o podcast. Saiu o filme, a gente já sai o podcast, então é ótimo para você que quer ver o filme ou que já quer ver o filme e ver o que a gente tem para falar sobre ele e tal. E fica aqui também a dica, né, que lá desde o começo a gente já tinha falado, vamos colocar a sirene do spoiler. E você sabe que vai ter spoiler do filme, do começo ao fim. Vamos analisar o filme inteiro. Então, se você ainda não viu o filme, pare o podcast, vai ver lá o finalzinho, o encerramento, os erros de gravação, enfim. E depois você volta pra cá pra ver tudo que a gente vai falar sobre o filme. O filme que é dirigido pelo Matt Reeves, que é o mesmo diretor de Cloverfield, um filme que foi assim muito bom na época em que ele saiu, né? Um suspense, um terror e tal, que tinha um pouco daquela coisa da câmera na mão, né? Enquanto acontecia todo o problema que a cidade enfrentava e tal, aquele ataque alienígena. E o filme assim revelou o Matt Reeves e ele acabou vindo agora para essa franquia gigante que é o Planeta dos Macacos. E dessa vez o filme, ele é a continuação do primeiro filme da franquia, né? Que é justamente o Planeta dos Macacos, A Origem. É o primeiro da franquia porque é o que conta justamente como que os macacos começaram a se desenvolver e começaram a querer dominar ou a se rebelar e tal. Enfim, esse filme é uma continuação e a gente tem aí no seu elenco atores como o Andy Serkis, que a gente até comentou sobre ele no último podcast, o Jason Clarke, o Gary Oldman, a Carrie Russell e vários outros atores muito bons também. Fiquei muito impressionado, já vou adiantar, com o trabalho dos atores nesse filme. O filme que chegou aí tem uma história muito bacana e eu vou pedir pro Dani passar pra gente uma sinopse do que é esse filme Planeta dos Macacos, o confronto. Bom, para começar, as pessoas precisam entender o que aconteceu no primeiro filme. Então, só para rapidamente se situar. No Planeta dos Macacos, A Origem, basicamente a gente tinha um macaquinho, que era o César, né, ou Caesar, que estava sendo criado por um cientista, vivido pelo James Franco, que estava tentando desenvolver a cura do Alzheimer e tudo mais, e acabou infectando
os macacos com um determinado vírus que ajudaria nessa descoberta, e no fim as coisas vão acontecendo. O César acaba conseguindo não só fugir e escapar de uma situação em que ele foi colocado de ser preso, aprisionado em jaula e tudo mais, como ele consegue levar vários macacos com ele. Então é justamente o nome do filme em inglês, Rise of the Planet of the Apes, que seria a ascensão, né? o start, o gatilho inicial. E aí, nesse segundo filme, Planeta dos Macacos, O Confronto, que em inglês é Dawn of the Planet of the Apes, que seria o amanhecer, a alvorada do Planeta dos Macacos, acontece o seguinte: a gente tá mais ou menos uns 15 anos depois do primeiro filme. O César já é um macaco que vive numa espécie de tribo. Todos esses macacos são muito mais inteligentes do que os macacos que a gente conhece hoje no mundo real. Eles são muito inteligentes, eles até emitem alguns sons, conseguem falar um pouco com voz, mas a maioria das vezes é gestual, né, como se fosse uma língua de sinais. Eles vivem, enfim, nessa floresta, e eles acham que a humanidade está se acabando. Os seres humanos estão morrendo por conta desse vírus que atinge os seres humanos e mata, que eles chamam daí de Simian Flu, né, que seria a gripe símia, né, a gripe dos macacos. E aí, logo no começo, eles descobrem que existem humanos, e aí a gente já começa a acompanhar esses dois grupos, os macacos que vivem na floresta, os humanos que vivem numa espécie de ilhota dentro de São Francisco, né, onde eles conseguiram se agrupar, numa situação pós-apocalíptica quase, e começa a haver um embate entre esses dois grupos, porque os humanos querem ir lá na floresta para reativar uma usina, né, de hidrelétrica, para eles terem energia e conseguirem se reerguer. E isso reacende uma espécie de disputa entre os dois, porque são duas espécies igualmente inteligentes, né? Eu não assisti esse primeiro filme aí do recomeço, né? Então daqui a pouco a gente fala da história, mas assim, esses macacos que o César ele liberta, é o César que coloca essa vacina que dá inteligência neles, pra eles ficarem inteligentes? Ou eles todos, como cobaias, já tinham ficado inteligentes? Então, alguns estavam numa espécie de abrigo para macacos e eles respiram o gás com esse vírus. Eles, né, são tipo contaminados de uma certa forma por esse vírus. Mas tem outros, porque depois disso o César vai para esse laboratório libertar os outros, né? E daí ele liberta, então muitos deles já eram ainda mais inteligentes, ou enfim, vinham sendo desenvolvendo testes, e ele liberta esses macacos desse laboratório e junta a galera e foge, né? Basicamente isso. E tem outra coisa também que eu acho legal a gente falar. Eu sempre gostei dessa série, né, de filmes, dessa franquia e tal. Eu gostei muito do primeiro filme de 68, que chamava O Planeta dos Macacos, que é um filme baseado em uma história francesa e tal, num livro, né? E aí fizeram o filme, e o filme, na verdade, ele tem no seu final um plot twist foda, assim, que você acha em todos os momentos que o cara tá em um outro planeta, que tem a raça como a raça primordial é de macacos, e daí ele descobre que na verdade não, que ele tava na Terra e que eles só hibernaram, né, durante muito tempo e tal. Então tem um pouco isso, né, esse plot twist, e isso já era fantástico pra época, além da inovação tecnológica que o filme trouxe para o cinema, porque todas as máscaras, elas tinham todos os detalhes, conseguiam manter a expressão dos atores ali. Então o filme de 68 foi um marco. Depois disso, você teve uma sequência de filmes do Planeta dos Macacos, que daí começou um certo declínio, né? Então a gente chega lá em 1970, a gente tem De Volta ao Planeta dos Macacos. Em 71 a gente tem Fuga do Planeta dos Macacos. Em 72 tem A Conquista do Planeta dos Macacos. Em 73 tem a Batalha do Planeta dos Macacos. Puta, era praticamente um filme por ano, né, que foi saindo. E esses últimos filmes, eles não são tão bons quanto o primeiro. São filmes legais, são filmes divertidos e tal, mas que não eram tão inovadores quanto o primeiro. E aí resolveram fazer um remake do primeiro filme chamado
Planeta dos Macacos em 2001 e esse filme foi uma bosta, basicamente, assim, resumindo. Foi muito ruim e isso meio que destruiu um pouco a série, né? O filme quem fez foi o Tim Burton junto com o Mark Wahlberg e o filme ele tem momentos interessantes e tal, mas é um remake e aí você já meio que assim, você assiste o filme já sabendo o final, então perdeu aquela coisa da surpresa e tal, entendeu? E isso fez com que muita gente criasse um certo preconceito com o Planeta dos Macacos, porque esse filme meio que caiu em desgraça. Tanto que quando chegou o filme com James Franco em 2011, muita gente nem foi assistir, porque já tinha esse preconceito lá atrás, né? Eu sou um dos caras que tiveram preconceito, coitado do filme do James Franco. Então, o Rafa tava falando, o filme ele foi baseado no livro de um francês chamado Pierre Boulle, e esse livro ele tá como se fosse o equivalente à Academia Francesa de Letras, lá, uma das obras-primas da literatura francesa. E esse Pierre Boulle, o escritor, ele é o mesmo da história que deu origem ao filme A Ponte do Rio Kwai, de 1957, que é super famoso. O Planeta dos Macacos, a franquia ao todo, ela teve 8 filmes. Então foram 5 filmes seguindo a linha desse de 68, né? Foi o de 68 e mais 4 continuações. Essa visão do Tim Burton, que cronologicamente não tem nada a ver. E esses 2 novos filmes, que é o Planeta dos Macacos, A Origem e O Confronto. Mas se você pegar a história do filme, a conquista do Planeta dos Macacos, ela lembra ligeiramente a ideia do Planeta dos Macacos, A Origem. Agora, o último filme desses antigões, que é A Batalha pelo Planeta dos Macacos, a história, ela é, 80% parecida com a história do Planeta dos Macacos, O Confronto, que é os macacos já numa sociedade, assim, meio que rural. Porque o que acontece nesses filmes antigos é assim, tem o planeta que se passa o primeiro filme e o planeta explode. E aí eles vão para um outro, eles vêm para a Terra, eles voltam no tempo, eles vêm para o planeta Terra no passado, e aí eles conquistam tudo de novo, mas tipo, mais recentemente. E a ideia é essa, aí tem uma guerra, e aí é os macacos e os humanos brigando de novo. Então, esse filme, agora que a gente foi dar uma estudada para gravar o podcast, eu falei, nossa, essa história de 1972, é a Batalha pelo Planeta dos Macacos, é muita coisa do que a gente tá vendo do Confronto, né? Pode até ter muita semelhança, mas eu acho que o que a gente precisa entender é que o que a Fox está fazendo é reavivando a franquia Planeta dos Macacos. Ela tentou isso com o Tim Burton. O Tim Burton fez o filme, na minha opinião, não é um filme ruim. Ele é um filme bom até, em certas partes, tem muita coisa interessante. Acho que o Tim Roth, que faz lá o vilão, tá muito bem, apesar da tecnologia ser outra, é de máscaras ainda. Mas o fato é que esse filme do Tim Burton não deu o resultado financeiro. Daí o que acontece quando uma franquia, os caras querem começar uma franquia, fazem o primeiro filme que não tem o resultado esperado. Eles param e falam, espera passar. E aí passou um tempo, eles vieram com lá A Origem, agora O Confronto, que tá reavivando. E eles conseguiram fazer isso muito bem. Deu muita grana o primeiro Planeta dos Macacos, A Origem, e esse pelo jeito vai dar uma bilheteria muito grande. Então eles estão conseguindo fazer isso, em parte porque tem realmente uma trama legal, em parte porque conseguiram fazer uma tecnologia sensacional com o motion capture que o Andy Serkis faz, que é, por mais que ele já tenha feito com o King Kong e com o Gollum, e enfim, até em outros trabalhos, dessa vez é uma tecnologia completamente diferente, é muito avançada, muito boa em muitas coisas. Mas é só pra gente entender isso. Eles estão reavivando a franquia. E agora, provavelmente, a ideia é manter uma sequência de filmes que vão culminar naquele primeiro filme, naquele primeiro conceito. Um exemplo, no Planeta dos Macacos, A Origem, tem uma cena que mostra astronautas entrando em uma nave, falando assim, eles estão indo pro espaço, tipo, tentar ver se tem vida em Marte e tudo mais. Então é possível que daqui a 1 ou 2 filmes tenha esses astronautas chegando no então planeta que está dominado pelos macacos, passando por aquela história daquele primeiro filme. Então acho que a ideia é o famoso reboot desde o princípio para explicar tudo e tal. Que é o que a gente tem visto em Hollywood como um todo, né, em vários tipos de franquia. Mas cara, eu espero que eles não façam negócio do astronauta, não sei o quê, porque o que eu gostei desse filme desde o começo, do
filme A Origem é justamente essa coisa de mostrar o desenvolvimento do macaco e você vê como aquela sociedade está se montando, entendeu? E eu acho que seria uma tristeza você ver o cara, tipo, reviver essa coisa do... Pô, o cara entra, dorme lá, volta e o planeta tá dominado. Porque ok, agora que a gente viu A Origem, a gente viu o confronto, a gente tá vendo para onde tá caminhando, né, essa sociedade dos macacos e tal, mas não tem mais a necessidade de você fazer essa chegada dos astronautas e não sei o que, porque você já sabe, entendeu? Você já sabe o que aconteceu. E até por estarmos em uma outra época, acho que não é muito condizente, que nem nos filmes antigos, os macacos tinham roupas, tudo mais, né? Eles conversavam, era como se fossem pessoas mesmo. Mesmo no do Tim Burton também era assim, eles tinham casas e tal. Nesse do Planeta dos Macacos, você vê que eles não se sentem desconfortáveis com o pelo, com a pelagem deles. Por que eles iam usar roupas, entendeu? Eles não iam ter uma timidez, aquela vergonha de estarem nus, entre aspas. E também... uma outra coisa legal é que, assim, os macacos conversavam nos antigos. Nesse aqui, nem todos conseguem vocalizar. Então eles, tipo, conversam com linguagem de sinais. Isso daí eu achei muito bom. Porque geralmente filme americano, tipo, americano não gosta de ler legenda. Tipo, eles vão assistir um filme europeu, eles assistem dublado em inglês. Então só de ter muitas e muitas partes do filme, os macacos falando com linguagem de sinais e aparecendo a legenda lá em inglês e pra gente embaixo em português, eu já achei legal, que já é uma forma assim do diretor ou do arte finalista tal, da equipe pensar, vamos fazer esse povo ler pra entender o filme. Do not want war. Do not come back. Queria só voltar um pouco lá no Planeta dos Macacos, A Origem, que é o que pontapé inicial para entrar nesse filme, o confronto, que na verdade o César, ele é o único macaco que ele nasce sem a droga, sem inalar a droga, né? Porque na verdade ele é filho de uma chimpanzé que tinha experimentado a droga, então você já tem no primeiro filme essa explicação de cara, tipo, o macaco, a hora que ele inala aquela droga, ele fica inteligente, mas os filhos vão ficando mais inteligentes ainda, então você já tem essa primeira assim, explicação, né, do filme que você precisa para ver o filme, o confronto, né. Depois tem outra coisa, eu acho muito emblemático, eu acho o personagem do César muito forte, eu acho ele muito bom, e a primeira palavra que o César fala é não, né, no filme A Origem. Então ele é o único macaco que consegue falar, e você fica abismado com a situação, porque é o momento que a palavra que ele fala, a primeira palavra que ele fala sendo não, já mostra aquela linha de raciocínio que ele vai justificar lá no confronto, quando ele fala que ele sempre achou que os macacos eram melhores do que os humanos, né? Então, a partir do momento que ele toma essa atitude, você já começa a perceber que ele é um cara revoltado, que ele quer ajudar a causa dos macacos e tal. Nesse filme, O Confronto, a gente começa o filme olhando a sociedade dos macacos. Você começa já de cara sendo apresentado ao César e já vendo que são macacos que estão em um outro patamar. Porque o filme começa com uma caça, né? Um momento de caça
e tal. E você já vê ali que eles já fazem até aqueles sinais de para, segura, espera, vamos lá, agora, vai e tal. Então eles já estão se preparando estrategicamente para caçar. E ali você já tem a introdução de uma sociedade completamente nova. Então, se você já tem esse background do primeiro filme, você já olha aquela sociedade e você fala, meu, olha aqui que esse cara construiu, que foda que foi, como ele conseguiu transformar aquilo que ele tinha como ideologia, que era a liberdade dos macacos, como ele realmente conquistou isso. E olha como eles estão. Então eu acho que essas primeiras cenas são fantásticas no filme, assim, essa introdução ao personagem, mostrando em onde ele tá, né? E isso entra completamente no propósito provavelmente da obra original, e que a gente sabe que tem no conceito do Planeta dos Macacos. Porque qual que é o propósito, qual que é o princípio? É questionar o que acontece na nossa sociedade, em vários âmbitos. E isso que eu achei mais legal desse filme, do Confronto, é justamente o fato de que eles conseguem colocar várias questões da sociedade para a gente pensar a respeito. Então qual que é o princípio inicial de todos, lá do primeiro filme? O cara chegava num planeta em que macacos escravizavam humanos. Então o primeiro ponto de tudo é debater a questão da escravidão. Quem tem direito de escravizar quem, por quê, como, quando, lá. Depois tem a questão no caso aqui são espécies, né? Então o macaco é uma espécie diferente do ser humano, mas ele questiona justamente questões entre povos e raças de seres humanos. Eu até na crítica fiz referência, neste exato momento, Israel está bombardeando a faixa de Gaza. Quer dizer, é judeu bombardeando muçulmano. Quer dizer, você tem isso no mundo como um todo, você tem guerras entre povos. E o filme coloca isso de uma forma muito interessante. Por quê? Porque ele mostra que em todas as sociedades tem gente ruim, tem gente mal intencionada, tem gente que coloca a culpa em um povo todo por uma coisa que aconteceu no passado. Tipo, os seres humanos estão sendo dizimados por causa dos macacos, porque a gripe símia. Não, é por causa de seres humanos que criaram esse vírus pensando em um bem, mas na verdade fizeram isso e causou um mal, lá. No mundo todo é assim. Se você parar pra pensar nas brigas entre povos e tal, sempre tem babaca que fala assim, porque isso aqui é culpa dos americanos. Não é culpa dos americanos, é culpa, sei lá, de um governo americano 300 anos atrás que fez tal coisa e hoje isso tem efeito. Tem, sei lá, eu já vi brasileiro criticando o português, porque os portugueses fizeram mal pro Brasil. Aí por causa disso você não vai gostar de um cara que é português, que pode ser seu amigo. What the hell is going on here? É claro, são exageros que eu tô fazendo, mas é pra gente entender do que se trata o Planeta dos Macacos. E é por isso até que eu não seria contra um remake desse primeiro filme. Ou seja, mostrar lá o astronauta chegando no planeta. Se fizerem isso bem feito, eles vão conseguir mostrar a evolução desses macacos que basicamente representam pra gente, fazem a gente repensar a evolução do próprio ser humano e da nossa história, da história da humanidade, e pensar assim, em que momentos e o que aconteceu na história da humanidade para que houvesse guerra, para que houvesse escravidão, para que houvesse pessoas más cometendo atrocidades, entendeu? Então, por exemplo, é muito interessante você ver o confronto, o Koba, que é um macaco que sofreu muito na mão dos humanos, né? Ele foi cobaia em muitos momentos, ele sofreu muito naquelas jaulinhas lá, e ele culpa todos os seres humanos por conta do que ele sofreu, e você vê alguns humanos, tipo, odiando os macacos porque são macacos. E isso é o que enriquece esse filme, isso que faz esse filme ser interessante pra gente parar pra pensar e falar, peraí, tem humanos bons, tem macacos bons. Eu acho o César legal, o filhinho dele é fofinho, e eu acho o cara lá gente fina, e o filho dele também é gente fina porque ensinou o outro macaco a ler. Então você consegue tirar as suas próprias conclusões a respeito disso, e o filme ainda não coloca isso goela abaixo, ele deixa no ar, o que é muito mais interessante. Essa questão da individualidade eu acho legal também, assim, que
que o Daniel tava falando, é uma espécie, é um pensamento só. Não, o César tinha a sua linha de pensamento, assim como o Koba, assim como o Olhos Azuis, que é aquele filho jovem do César, que acaba até, no começo ele entra de cabeça na luta, ele vai lá, ele toma uma patada do urso, aí o pai dele fala, não, cuidado. Aí ele acaba indo pela cabeça do Koba no decorrer do filme, então ele acaba tendo algumas atitudes, não como vilão, mas erradas ou dúbias. E depois ele vai indo e acaba ajudando no final os humanos, ajudando o próprio pai a vencer do Koba. O que eu achei legal também é isso. Assim como das pessoas, tem pessoas boas e ruins, cada um tem o seu jeito. Isso é pra qualquer espécie. É que nem, o César fala, não, eu achei que os macacos eram melhores que os humanos. Não, tem macaco, o César macaco é um macaco bom. A sua esposa é uma macaca boa, o seu amigo lá, que é aquele gibão, que eu esqueci o nome dele, é bom, que é um orangotango, né? É um cara bom, é um cara que tá ensinando os outros macaquinhos e tudo mais. É uma questão de escolha individual, né? Exatamente, e o filme é muito feliz nisso mesmo. Ele acaba deixando tanto macacos quanto humanos no mesmo patamar, né? Você tem, de um lado, os seres humanos lutando pela sua sobrevivência, tentando de alguma maneira se livrar, né, do vírus, tentando sobreviver a um mundo que foi completamente destruído, né, por tudo que aconteceu, com o vírus tendo sido espalhado, né, e do outro lado você tem os macacos que querem manter sua tranquilidade, sua paz e tal. E na verdade o macaco vê no humano o seu principal predador, se a gente pode dizer assim, né? Porque logo que aparece o primeiro ser humano, você já vê o pânico da macacada, assim. Os caras ficam, putas, apareceu e tal, cara. E no começo do filme, você tem alguns diálogos dos macacos falando isso. Pô, eu não sei se ainda tem homens no mundo, porque a gente viu, já faz um tempo que eles não aparecem e tal, então fica aquela coisa de, sabe, aquela dúvida. E no final, quando eles se deparam com o ser humano, eles percebem que ali tem um problema, porque os seres humanos estavam ali muito perto deles, né? Então, logo no começo, sei lá, os 30 primeiros minutos do filme, e eu acho que o filme é muito feliz nisso também. O ritmo do filme é muito bom, ele mantém uma constante, e eu senti no filme uma tensão do começo até o final do filme, assim. Você não consegue relaxar. Não é um filme que você assiste e fala, não, agora tá tudo bem e tal. Eu acho que o momento de relaxamento do filme são os 15 primeiros minutos, quando eles te apresentam a sociedade dos macacos. Quando você vê bebezinho, quando você vê um macaco ensinando outro macaco lá a escrever e tal. Então você tem esse primeiro momento de relaxamento. Depois que aparece o ser humano, você encarna ali aquela tensão dos macacos mesmo. E é legal como ele se aprofunda em todos os personagens na medida certa, né? Quer dizer, você vê desde mais coisas sobre o próprio César, quando ele pega a câmera e vê o vídeo, ele relembra coisas. Tem uma cena bem que eu achei muito legal, que ele fala sobre o Koba, ele fala assim, ele só conheceu o ódio dos humanos, ele só conheceu coisa ruim e não conheceu o amor dos humanos, né? E é por isso que o César era daquele jeito, porque ele teve uma relação boa com praticamente um pai humano, que foi o James Franco, né? Tem pontos certinhos de você ver coisas sobre os outros personagens. Então você se sente conectado, por exemplo, com o Dreyfus, que é do personagem do Gary Oldman, que ele chora pela família, quer dizer, ele perdeu a família toda dele, e tudo que ele tá fazendo é um instinto de sobrevivência. Ele tá tentando manter o resto de humanidade que ainda tem nele. Tem o personagem lá, o principal, que é o Jason Clarke, que é muito interessante. Você entende o que aconteceu com ele, ele fala da preocupação dele com o filho, que o filho dele viu coisas horríveis ainda muito pequena, o filho dele desenha coisas que você mostra que ele fica o tempo inteiro remoendo, enfim, essas coisas horríveis que ele presenciou. Tem um pouquinho sobre a personagem da Kerry Russell, que perdeu a filha, e aí depois encontrou esse cara.
tem a questão do filhinho novo do César que tá nascendo. Então você tem um monte de elemento que o filme apresenta de uma forma orgânica, de uma forma interessante e de uma forma que daí faz você se envolver com todos os personagens. Você se envolve com o César, você entende até o Koba, que é ruim, é um filho da puta, mas você entende por que ele é daquele jeito, e você entende os personagens humanos de uma forma muito, muito bem elaborada e sem precisar de excessos, né? Tipo, não tem nada desnecessário sendo dito e não tem nada que tenha faltado pra você se sentir conectado com esses personagens. Só pra complementar o que o Dani falou, no primeiro filme, no Planeta dos Macacos A Origem, é mostrado que o César, ele foi criado naquele ambiente familiar, então ele teve carinho e tal, ele tinha lá o pai do personagem do James Franco, que era doente, era, digamos assim, era vulnerável, então ele tava sempre por ali, ele via o carinho. O Koba não, eu acho que até no momento o César fala, o Koba ele só conheceu humanos ruins, né? Você repetiu o que o Dani já tinha... Mas assim, essa questão do Koba, eu acho interessante porque ele é um macaco criado em laboratório. Mas você só acredita que ele é um macaco filha da puta da metade do filme pra frente, entendeu? Então, por quê? Porque quando os humanos aparecem, o Koba se mostra reticente a aceitar os humanos ali e tal. Ele até aponta as cicatrizes dele, vai falando, isso daqui é humano. Então ele mostra como ele foi maltratado pelos seres humanos e por isso ele é um cara que não gosta dos humanos e tal. Só que, assim, o que te deixa com a versão do Koba é aquela cara de macaco destruído que ele tem. Ele é meio cego de um olho, tem uma puta cicatriz na cara. Então você percebe isso, né? Agora, quando ele vai investigar os humanos, enquanto ele tá, tipo, desenvolvendo, né, essa raiva dele, você ainda não comprou a ideia de que ele é um filho da puta. Porque ele ainda não se mostrou um filho da puta. Tanto que tem uma cena que ele chega pro César e fala, eu vou te seguir porque você me livrou do laboratório. Então, tipo, você não consegue comprar a ideia até ele se mostrar realmente um filho da puta, que é quando ele trai o César. Até aquele momento, você sabe que ele tá agindo nas costas e não sei o quê, mas como o Dani falou, você entende a motivação dele, mas você não compra ainda a ideia que ele é um filho da puta, entendeu? Ele é meio assim, falso, porque tudo ele apronta tal, daí ele abaixa, ele estende a mão assim, com a palma da mão pra cima, pedindo perdão. Acho que ele faz isso umas 3 vezes durante o filme. Que ele vai apronta, aí ele pede perdão. Apronta, pede perdão. E realmente, no começo ele parece, tipo, ele é o braço direito do César, né? Ele é o general do César. E daí, mas depois eu fui vendo e querendo ou não, você acaba pensando, não, ele deve ser o grande antagonista. Porque o Gary Oldman, querendo ou não, pra mim ele é um antagonista também. Dos humanos ele é um vilão. Eu entendi ele assim. E o ódio dos humanos pelos macacos é porque o que destruiu a humanidade, que deu início a tudo, foi a gripe símia, né? Foi originada dos macacos. Isso é explicado, mostra que a população sabe que foi por isso, né? Os macacos do laboratório, eles falam até o nome do laboratório, que é desse primeiro filme. Então todo mundo sabe, não, foi criado em laboratório o vírus, mas é culpa dos macacos, porque o macaco foi o cobaia, como se o coitado tivesse culpa de alguma coisa, né? Então, cara, eu acho que o trailer vendeu o Gary Oldman como vilão, mas eu não acho que ele seja um vilão no filme. Ele é, sim, o lado, vamos dizer, mais apaixonado pela raça humana do que, por exemplo, o Malcolm, que é o cara que tá querendo ajudar, mas ao mesmo tempo ele também quer, sei lá, ele quer ir embora, ele não quer mais viver aquilo e tal. Agora, o Dreyfus, ele sofreu pela perda da família, mas em momento nenhum ele tomou uma atitude contra os macacos, entendeu? Então, eu acho que o filme deixa muito claro isso também. O César, ele fala, quem iniciou essa guerra foram os macacos, e os humanos não vão perdoar isso. E o Dreyfus é essa personificação dos humanos, entendeu? A gente não pode perdoar esses animais que fizeram isso com a gente, mas ele não tem uma atitude de vilão.
Aí é que tá a sacada, porque o que acontece? No fundo, não foi culpa dos macacos, foi culpa dos próprios humanos. No fundo, enfim, daria pra viver pacificamente, mas existe a forçada da guerra, tanto por parte lá do Koba, quanto por parte um pouco do Dreyfus, mas muito por aquele outro cara lá que desrespeitou a regra de não ter armas e tudo mais, e que era um filho da puta. Então dá pra pensar em coisas interessantes. Uma delas, a sacada, essa sendo a grande sacada pra gente se questionar sobre todas as guerras ou disputas entre povos que houve na história da humanidade. Enfim, tem umas histórias, não sei se são verdadeiras, mas que ilustrariam uma situação assim, como a de que o Hitler seria neto de judeus, ou de que existe também aquela questão da guerra contra o terrorismo, né? Os Estados Unidos guerreou contra o Afeganistão, não lembro, acho que 30 anos antes, os Estados Unidos deram armas pro Afeganistão, tipo, os afegãos não, mas o Talibã lá, o grupo de terror que teoricamente ordenava todos os terroristas, ou ordena os terroristas, foi um grupo que foi armado pelos próprios Estados Unidos. Então é muito assim, se for ver bem. A história da humanidade é sempre cheia de idas e vindas, e no fim das contas escolhem um culpado, quando na verdade não existe um culpado, ou quando na verdade todo mundo é um culpado. We don't mean any harm! Apes, man. Do you think they understand what you're saying? Do they look like just apes to you? Dad. Malcolm, what are you doing? Dad. Malcolm. It's okay. Okay, we're going. Outra coisa interessante da gente pensar, tanto o Koba quanto um pouco do Dreyfus, eles têm esse quê de tirano, né? O Koba é basicamente um grande tirano, né? O cara que vai lá, mata ele, ou pelo menos acha que mata lá o rei, que seria o César, mata o chefe, o líder, e toma essa liderança com os ideais dele, que são ideais de cunho, enfim, fascista, vamos dizer assim, nazi-fascista, sei lá o que, do ponto de vista dos macacos. E isso é interessante pra gente fazer o comparativo não tanto com o César, mas com o Malcolm. Por quê? Olha que interessante, nas primeiras cenas, eles se encontram, né, os humanos e os macacos se encontram pela primeira vez, e ele começa a conversar com os macacos. Aí o cara fala assim, é um bando de macaco, o outro, né, que tá do lado dele. Por quê? Porque ele só enxerga o visual, ele só enxerga o que ele tá vendo. O que ele tá enxergando. Macaco, é um macaco, ele não vai me entender. E outra coisa é porque não tinha sido divulgado que os macacos podiam ter ficado inteligentes, né? Então não tinha como eles imaginar que era algo mais. Sim, mas o que o Malcolm faz? Ele olha pro cara e fala assim, eles parecem macaco pra você? Tipo, o Malcolm, ele enxerga um pouco além. Ele vê o posicionamento, ele vê o olhar do César. Então ele mostra uma certa humanidade no sentido de olhar para o outro e ver algo além da fachada. Isso é uma mensagem muito bonita, se você for para analisar profundamente. Do tipo, você olha para uma pessoa, não enxergue uma etnia, uma religião, sei lá, o que você enxerga na sua frente. Um tipo de cabelo, um tipo de cor, um tipo de qualquer coisa. Você tem que enxergar um pouco além, e foi o que ele fez. Então ele é essa visão pacifista do mundo de vamos enxergar um pouco além. Enxerguei um pouco além, eu consigo ver que esse cara, esse César, não é um cara que quer me matar, né? Não é um cara mal. Ele simplesmente está protegendo a família dele, o grupo dele. Então, por isso que ele consegue ir além, conversar com ele, negociar, de ir até a hidrelétrica, etc, etc. Então, isso é muito interessante da gente pensar, assim, se você parar para analisar toda a simbologia que tem em vários momentos, esse filme com a realidade, com o mundo real. E, cara, assim, você até falou disso, do Malcolm e tal, mas eu fiquei muito impressionado com o César, assim, como ele é um personagem que
ele é um personagem completo, né? Ele é, mesmo sendo um macaco, mesmo sendo um macaco que evoluiu e tal, para quem assiste o primeiro filme lá, A Origem, depois assiste esse segundo filme, você vê a clara evolução do César e como ele é um macaco que tipo vai sempre estar evoluindo e como ele ficou sábio, assim. Cada palavra que ele falava, cada frase que ele falava era uma lição de moral na sua cara, assim. Mesmo, até o Henrique falou dos olhos azuis, né, que é o filho dele, eu acho até que ele não tem atitudes dúbias, né? Eu acho que a questão é que ele é um macaco jovem, entendeu? Ele é completamente inexperiente e você vê o César, que é um macaco hiper experiente, tendo que lidar com aquela juventude, aquela rebeldia, aquele macaquinho que é questionador e tal, entendeu? Então eu acho que ele tem esse poder, né? Ele tem um poder do discurso, ele é sim um líder, veio para ser um líder, então ele tem esse controle, e o filme ele mostra esse peso do César, inclusive quando o Malcolm vai contar pro Dreyfus que eles encontraram um macaco e não sei o que, e a hora que ele vai falar do líder, ele fala, cara, o líder era um negócio impressionante, assim, por conta da presença. E aí eu vou deixar todos os méritos pro Andy Serkis, que faz um personagem impressionante, assim, tipo, as expressões do César, a visão, os olhares, o caminhar, o jeito de falar é incrível, é uma crescente, né, muito grande. Se você for pegar o histórico do Andy Serkis e você for pensar nele lá no Gollum e tal, né, no Senhor dos Anéis, você vê que o Gollum era um personagem, tipo, que era um traidor e tal, ele tinha toda uma característica também no jeito de andar e tal, mas eu acho que esse filme, ele, assim, elevou a interpretação do Andy Serkis, porque é um filme que sabe trabalhar muito bem com o silêncio, sabe? Você tem cenas de olhares, você tem cenas de diálogos, assim, brilhantes, de, sabe, comentários ali no olhar, um macaco olhando pro outro, um macaco, sabe, encostando no outro. Foi impressionante, essa interpretação do Andy Serkis, eu fiquei impressionado com ele. As cenas que tem o César com a esposa, cara, eu lembro que acho que a primeira que ele deita do lado foi tipo de arrepiar mesmo, assim, que você se esquece que é um animal, né, assim, você acha que é uma pessoa que tá lá, assim, você não tem aquela, você quebra aquela barreira de espécies, né, você fala, não tem diferença nenhuma, tipo, sei lá, você deitando com a sua esposa e o macaco deitando com a macaca, entendeu? É tudo a mesma coisa, a gente também é animal também. Então isso daí acho que foi uma das cenas mais, assim, que me fisgou, que é bem no começo do filme, que ela tem o filhotinho, né? Aí tem mais umas 2, 3 cenas, e depois volta ele deita do lado dela, ela tá doente e tudo mais. Foi, eu acho que o momento que eu falei, pera aí, esse filme tá massa pra caralho, assim. E é legal pensar que a gente não tem ainda noção do quanto de interpretação do personagem que existe. Eu vi uma entrevista com o diretor do filme e ele falou, você só entende o quanto de interpretação do personagem tem nessa figura digital, né, que a gente vê, que foi feito pela Weta digital e tudo mais, quando acompanha, ele falou que você só vê quando você acompanha o fazer, né, o processo de digitalização, porque eles dependem absolutamente da expressão do ator. E eu acho que é um caminho, a gente está criando um caminho justamente para que haja cada vez mais personagens de motion capture, né? Começou com o Gollum, na época do Gollum e ainda no King Kong, que tudo foi o Andy Serkis, né? Que ele provavelmente vai ser lembrado para sempre por esse papel na indústria, né, de Hollywood. Começou, mas ele fazia em estúdio e depois eles levavam a imagem. A partir do primeiro, do Planeta dos Macacos, A Origem, você tem os atores vivendo os macacos dentro do set, com aquelas roupas, com os pontos, com tudo que precisa. Então eles estão junto com os atores, eles estão junto com os atores de carne e osso, eles estão lá no set, eles estão vivendo. Isso dá uma vivência maior. Fora a tecnologia da Weta, que é genial,
Os olhos, gente, aqueles olhos dos macacos, quando mostra de pertinho, você vê que tem aquele líquidozinho em volta do olho, perfeito, igual dos nossos, né, nos nossos olhos de verdade, assim. É muito bem feito. E outra coisa importante, outro ator que mandou muito bem foi o Toby Kebbell, que faz o Koba. Primeiro porque ele tá muito bem, ele faz expressões muito boas e tudo mais, mas tem uma coisa que eu ouvi e eu não tinha parado pra pensar, e é muito genial. Quando você para naquela cena em que o Koba imita um macaco burro, né? Ele imita um chimpanzé, tipo, chimpanzé comum, vamos dizer assim, um chimpanzé sem inteligência. Você sabe que é um ator que tá fazendo o papel de um macaco inteligente que tá imitando um macaco burro. Tipo, são 3 camadas de interpretação. Please tell me, how much is enough? Isso é genial. E toda aquela cena, pelo que eu vi, ela foi muito improvisada, né? O Toby Kebbell foi lá, sentou, fingiu. Era pra ele pegar a arma logo que ele cuspia a bebida, e no fim das contas ele dá uma zoadinha antes, daí que ele, tipo, zoa e cata a arma lá na hora. Então, se parar pra pensar, é genial. Então eu acho que a gente tá num caminho pra, quem sabe um dia, ter indicações. Por exemplo, um Andy Serkis poderia ser candidato a Oscar, por exemplo, em uma situação de motion capture. Mas eu acho que ainda vai demorar para as pessoas compreenderem a importância do ator nesse processo do motion capture, de levar lá e transformar em efeitos digitais. Falando um pouco dos efeitos especiais, eu vou mudar rapidinho o tema só pra mostrar assim. A gente falou que é um filme, os originais eles se passavam num mundo assim, pós-apocalíptico. Querendo ou não, esse aqui também é pós-apocalíptico. A gente não sabe quantos humanos ainda tem vivos. E a primeira hora que mostra eles chegando lá na fortaleza dos humanos, você vê que já tá tudo dominado pela mata, né? Pelas árvores, né? Todos os prédios, você vê que tem a mata cobrindo tudo. Vocês repararam nisso? E na hora eu lembrei de um seriado que tem no History chamado O Mundo Sem Ninguém. E esse seriado, ele é aquele seriado documentário do History, do Discovery, do National Geographic. E ele mostra o que aconteceria com o planeta Terra se os humanos sumissem. Então, sei lá, pega a Capela Sistina, vai deteriorando a pintura, entendeu? A mata vai invadindo. Os animais, os cachorros domésticos acabam virando cães selvagens. Sei lá, tem um episódio lá que fala dos animais. Os porcos acabam virando, assim, carnívoros. Eles se matam, eles atacam outros animais. É muito interessante. E isso que é legal, porque no final das contas, o macaco ele tem inteligência, só que ele não vai ter o andamento mesmo dos humanos. Então, ele não vai criar computadores, tablets. Então, eles vão evoluir da forma deles, uma forma talvez até mais próxima da natureza, porque eles já tiveram os humanos criando um mundo de metal, a selva de pedra, e viram que não dá certo. E aí tem 2 coisas que eu acho legal a gente comentar. A primeira é que dentro desse negócio do cenário que o Henrique falou, é interessante a gente ver a evolução do primeiro filme, A Origem, para o Confronto. Por quê? Porque no Confronto as cenas são muito mais desafiadoras para quem faz os efeitos especiais. Porque você está falando de um filme que tem muitos planos abertos. Você está falando de um filme que ele tem muito mais ambientação. No filme A Origem, você tem muitas cenas se passando dentro de laboratório, dentro da casa, dentro do zoológico lá e tal, né? Dentro onde os macacos ficavam, enfim. Não são tantas as cenas em planos abertos. Essa não, ele precisa te ambientar, precisa te trazer como que o mundo tá e como que os macacos estão vivendo ali. Então isso tornou com certeza o desafio de quem trabalha ali com a parte de efeitos especiais muito maior, né? Além disso, a gente pode observar também como que a qualidade dos efeitos subiu de um filme para o outro. E a gente está falando de 2, 3 anos de diferença de um filme para o outro, e é impressionante. Tem cenas do César quando ele encontra pela primeira vez o Malcolm, que tá chovendo, e você vê a pele do macaco, o pelo do macaco molhada na chuva, e aquela cena ali é muito, muito emblemática, até porque o César ele vem de trás, assim, vem do alto, ele mostra o grande líder que ele é,
e você ainda tem toda essa qualidade visual, né? O pelo todo molhado, você percebe essa textura de uma forma muito clara. E eu acho também que aí tem outra coisa, até nessa cena quando ele encontra o Malcolm pela primeira vez, me lembrou muito Jurassic Park, cara, aquela cena chovendo. Eu acho que porque o Malcolm tava com aquele chapéu, né, que tipo muito Jurassic Park, aquele chapéu. E eu acho que isso mostra também a grandeza, né, do César naquela situação. Outra coisa que eu acho que é interessante comentar é que eu acho que os caras lá de 68, de 70, 71 que fizeram os filmes originais, eu acho que na cabeça deles os macacos teriam que ser dessa forma. Só que eles não conseguiam fazer isso por falta de tecnologia, e aí eles tiveram que colocar as roupas nos macacos. Isso eu tô falando tudo de achismo, não pesquisei sobre isso e tal. Mas por que eu tenho essa impressão? Primeiro porque no filme de 68 você tem o macaco sendo a imagem do homem. Quer dizer, eles vivem numa sociedade quase que moderna. Você tem os doutores, eles vestem roupas, eles têm um preconceito gigantesco, né? Tratam os humanos quase como animais. Quer dizer, a gente inverteu de papel, é basicamente isso. Então eu acho que os macacos, dentro da evolução deles, eles não se deixariam chegar nesse ponto de usar roupa, de ficar muito parecido com o humano, que é uma raça que eles odeiam, entendeu? E outra coisa é que você percebe dentro disso, né? Tem uma cena que eu achei muito boa também, quando o Malcolm tá com a equipe dele, e aí tem um membro da equipe que fala assim: nossa, o que mais me impressiona neles, nos macacos, é que eles não têm as mesmas necessidades. Então tem coisas que tornam eles mais fortes, né? Eles não precisam de energia, eles não precisam de roupa, eles não precisam de um monte de coisa, eles podem viver da natureza, e isso torna eles mais fortes. Então, assim, a sensação que eu tive era essa, era que os macacos, eles se continuasse daquele jeito, eles poderiam evoluir, mas até um certo ponto, mas não chegando naquele ponto que os filmes apresentaram lá atrás. Eu acho que não. Eu acho que é justamente essa a pegada da ideia. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! É eles se transformarem em novos humanos, vamos dizer assim, entre aspas. Porque eles vão se transformar exatamente naquilo que eles odiaram inicialmente, só que vão ser outras gerações que não vão se lembrar. E, enfim, é mostrar essa evolução. Tipo, questionar essa evolução da sociedade. Você falou da questão de haver doutores, haver separação em castas, classes sociais, etc. Talvez seja uma forma justamente de questionar se isso é natural da nossa sociedade ou não e tudo mais. Já existe um pouco disso, se você parar para pensar. Você tem os gorilas, que são basicamente uns guarda-costas. Você tem o Maurice, que é tipo um orangotango, não sei se é o nome certo da espécie, mas enfim, que é um orangotango que tem essa, tipo um professor, pajé, sei lá, né, o que ensina numa determinada sociedade. Você tem o grande líder, você tem a figura do general, basicamente. O Koba é como se fosse uma espécie de general, um soldado de alto escalão, um braço direito do líder e tudo mais. Então você tem essas figuras que já... Então essa sociedade já está se moldando semelhante à nossa sociedade. Então eu acho que a tendência é que ela vá ficando cada vez mais, inclusive com roupas, talvez, entendeu? Não que tenha que ser, mas daí se fizerem isso nos próximos filmes, ou dependendo de como caminharem para isso, é justamente para questionar como a nossa sociedade é dessa forma. What do we do? Go! Should we shoot him? Maybe. Oh, hey. Hey. Whoa. Hey. I think he likes you. All right. Oh, you want a drink? Give him some, man. See what happens. There you go. Whoa, hey. Okay.
That's good, huh? Yeah. That's good. Oh, hey. Okay, all right. Easy. All right. E outra coisa interessante de pensar, tem muitas coisas que eles aprendem porque eles veem os humanos fazendo. E se não houvesse humanos, eles demorariam muito mais para aprender. Exemplo, a pegar uma arma de fogo, entendeu? Usar essa arma de fogo, a ter pensamentos bélicos, etc. Então isso mostra que, na verdade, o aprendizado, de uma forma geral, ele é muito lento quando ele depende só de nós, e ele é muito mais rápido quando ele já vem de alguém, né? Então, no caso, por exemplo, vamos supor, se o Caesar bebezinho fosse largado numa floresta sozinho, ele não ia aprender a falar com língua de sinais, ele não ia aprender um monte de coisa que ele aprendeu quando foi criado com os humanos. E os outros macacos também não teriam essa aprendizagem. Então isso mostra como que o próprio processo de aprendizagem é muito depende de você ter uma alta inteligência e um output, que a gente fala, né? A inserção de algo para ser aprendido. Então esse é mais um elemento legal que eu vi quando eu estava vendo o filme. Eu falei, peraí, se eles fossem largados na floresta, eles iam demorar mais ou menos na mesma velocidade com que nós, seres humanos, demoramos 50 mil anos, sei lá quantos mil anos, para chegar até hoje, né? Então foi muito, muito tempo até descobrir o fogo, muito, muito tempo até alguém ter a ideia de fazer uma roda, muito, muito tempo até tudo indo acontecer. E no caso deles foi esse processo foi bem rápido por conta de já ter algo previamente criado. Até você estava falando desse negócio da linguagem de sinais e tal, e impressionante como, assim, é um filme que te deixa solto na questão de você ver o primeiro filme, né? Porque assim, se você vê o primeiro filme, ok, você vai entender mais, você vai ter mais noção, você vai se aprofundar mais nos personagens e tal, mas se você não vê e você assistiu o segundo filme, ok também, você consegue entender a história, consegue ver o que aconteceu, eles conseguem pincelar algumas coisas que aconteceram, mas como é legal você ver lá atrás, né, algumas coisas que nesse filme se potencializam, como a frase lá do macacos não matam macacos, que é uma frase que é dita a primeira vez lá no filme A Origem, né? Quando ele vai enfrentar um macaco lá que, sei lá, que tenta atacar ele e tal, e ele fala, ó, macaco não mata macaco e tal. A mesma coisa no primeiro filme, quando ele pega uns gravetos, e aí ele vai mostrar para um outro macaco que tá do lado dele lá, e aí ele fala, ó, macaco sozinho é como um graveto, quebra, ele quebra um graveto, aí virou 2 gravetos, quebra, virou 4, quebra, virou 8, aí quando ele junta todos os gravetos e tenta quebrar, fala, ó, macacos unidos são mais fortes, e você vê essa frase sendo usada no comecinho do filme pelo gurilão escrevendo na parede pras criancinhas lá, né, pras crianças macacas. Então você vê, assim, detalhes que, tipo, potencializam muito mais o filme. Agora tem uma coisa que eu acho que é interessante, que até vai influenciar na minha nota, né, pro filme, que é o seguinte: eu acho que o filme, ele parte para um momento, como o próprio título diz, o confronto, né? Que eu acho que é completamente desnecessário. Você tem um spoiler gigante no título, porque o filme inteiro eles ficam, vamos evitar o confronto, mas o título do filme é O Confronto, então você sabe que aquela merda vai ter confronto, entendeu? Então, mas isso é culpa da tradução, né? Porque o filme original é o Dawn, né? A Aurora. Então, assim, pra ver como nós brasileiros a gente se ferra, porque até na tradução, porque o cara que faz a tradução, ele tem ideia do que acontece no enredo, né? Pega e joga esse spoiler na cara mesmo. Cara, eu não acho que seja não, porque a gente sabe que vai haver guerra entre humanos e macacos, pelo amor de Deus. Se a gente sabe que vai haver um planeta dos macacos, é porque a gente sabe que eles vão dominar.
Tanto que desde o princípio eu falava assim, eu achava que eles iam, tipo, matar todos os humanos em algum momento. Falei, se isso acontecesse eu não ia ficar bravo, porque é o que eu espero que aconteça, porque afinal de contas no futuro vai ser o planeta dos macacos, literalmente. E outra, eu duvido que alguém aqui teria vontade de assistir um filme chamado O Amanhecer do Planeta dos Macacos ou A Aurora do Planeta dos Macacos. Então as traduções são importantes por questões de marketing, de fazer a gente ter vontade de ver o filme. E em inglês funciona Dawn of the Planet of the... Mas em português não, em português você precisa mudar de alguma forma. Não concordo de certo com o Daniel. Talvez a Ascensão, tipo, eu iria num filme chamado A Ascensão do Planeta dos Macacos. O que eu comentei com ele depois, da hora que a gente saiu do filme, é assim, talvez não seja o planeta dos macacos, talvez seja o continente dos macacos. Porque se você pensar que esses macacos ficaram inteligentes, eles são os que estavam com o César e são as crias são os filhotes dessa geração, e toda a parte tecnológica da humanidade sumiu. Como que eles foram para a Europa, por exemplo? Não tem avião, não tem um navio, entendeu? O macaco não vai nadando. Então eu acho que talvez, sei lá, os humanos possam acabar na Europa, na Oceania, na Ásia, só que eles iam ficar confinados na América do Norte, América Central e América do Sul. Isso que eu achei bem legal, porque sabe, eu tava pensando, se é um vírus que tá se espalhando, ele vai atingir outros macacos. E ele não vai matar os outros macacos, ele vai fazer os outros macacos ficarem mais inteligentes. O que eu tava dizendo é o seguinte, eu acho que o fato de falar o confronto deixa certo que vai haver o confronto. E essa eliminação da raça humana poderia vir de outros motivos, poderia vir justamente de próprio vírus evoluir de alguma maneira, entendeu? Podia vir de outras maneiras. Ok. Eu acho que é uma pequena falha o nome ser o confronto, porque você assistindo o filme você fica nessas de vai ter confronto? Não vai. Você tem dois lados. Um cara que, tipo, os humanos que estão prontos para ir pra guerra depois de 3 dias, se os caras não voltarem, não levarem energia para eles. E você tem, do outro lado, tem os macacos querendo manter a paz, com um filho da puta que é o Koba, que tá tentando eliminar os humanos. Então você fica nessa tensão. Como é que vai ter conflito, não vai ter conflito e tal. Ok, essa é uma coisa. E eu achei que as cenas de ação, a cena de conflito, eu achei bem exagerada, assim. Eu achei que eles podiam ter pegado um pouco mais leve. No filme inteiro, no começo, principalmente quando eles vão caçar, você vê os macacos pensando, você vê os macacos segura, espera, vão alguns por cima, outros por baixo, não sei o que. A hora que eles vão enfrentar o ser humano, vai todo mundo correndo no chão pra ser metralhado, entendeu? Aí só no meio da batalha que alguns começam a subir em poste e tal, e mesmo quando eles vão investigar os humanos, que eles vão do alto também olhando, esse era o grande ponto forte deles. A hora que eu vi que eles pegaram a arma, eu falei, vai fuder, porque vai vir macaco de cima, macaco de baixo, macaco do lado, macaco por trás e tal, vai vir macacada de tudo que é lado. Eles não vão conseguir resistir, entendeu? E eu achei essa cena um pouco, assim, exagerada. Eu acho que eles precisavam de uma cena de batalha para ter realmente o confronto, né, para intitular dessa forma, mas eu achei um pouco assim forçada, achei que demorou muito também. Depois que acaba aquela invasão dos macacos, que você vê o Malcolm andando para pegar remédio para operar o César e tal, tem a sequência de cena é muito legal dele querendo sair do prédio e você fica na tensão se vão pegar ele ou não, então aquilo é muito legal, mas a cena de batalha mesmo eu achei meio down, assim. Só que eu acho que tem uma cena que se salva, que eu achei bem bacana, que é quando o Koba pula naquele tanque de guerra e aí a câmera fica fixa e você vê ele entrando, batendo, matando, tirando e tal. Eu achei aquela cena bem legal, porque o tanque de guerra ele dá um 360, então ele mostra todo o cenário. E aquilo ali tava legal. Se tivesse tido, sei lá, 5 minutos de cena de guerra, pra mim tava suficiente, entendeu? Eu não tinha pensado por esse viés. Realmente pode ser, mas talvez seja uma liberdade que tinham que ter, até por questões
comerciais, né? Você precisa ter a batalha, ter aquela coisa, às vezes até em termos de storytelling, né? Você ter como mostrar todos se enfrentando a todos para criar essa dualidade e tudo mais. Mas realmente a cena, eu achei bem legal também a questão do César não ter morrido. Super spoiler agora, né? Mas o fato de ele não morrer e levarem ele pra casa antiga dele é bem interessante aqui esse momento. E eu achei muito legal o fato de ser o filho dele que encontra lá o Malcolm e não mata ele e depois acaba indo junto, né? Você vê que tem essa cumplicidade entre eles, esse relacionamento. Eu achei bem legal. Aliás, quando o César leva o tiro e cai, e aí tem, sei lá, várias sequências sem mostrar ele, cara, eu fiquei um bom tempo pensando, não, ele não morreu. Eu tava me sentindo, tipo, quase num episódio de Game of Thrones, sabe? Putz, mas eu também, mas assim, eu já tava, tipo, achando que ele tinha morrido, mas assim, não Game of Thrones, no sentido, tipo, foda-se, morreu, o que vai acontecer agora? Entendeu? Porque o que eu fiquei era com ódio do Koba, só isso, eu queria que ele morresse também. Então, enfim, mas eu achei bem legal a cena da torre, eu achei que foi muito bacana aquela batalha, a torre caindo, plano dos próprios humanos de demolir totalmente a torre, não consegue, mas tem a explosão e tudo mais. Eu achei interessante, tipo, bem bolado o que eles estavam planejando pra acabar com os macacos e tudo mais. O que eu achei legal é a forma que os macacos seguram as armas, né? Porque as armas foram projetadas para mãos humanas. A mão de um símio, ela é bem maior, o dedo é maior. Então eles pegam armas, tipo, meio que ela fica meio que deitada, né? Então eles levantam o braço e atiram. Eles sempre atiram, tipo, na diagonal, assim. Isso eu achei interessante, que eles não vão pegar, tipo, uma arma igual a gente, direitinho, porque a arma, ela é projetada pros seres humanos e não pros macacos, né? Aliás, eu assisti o making of que tem no Blu-ray do primeiro filme, né? Do A Origem. E, é impressionante. Isso acontece em praticamente toda vez que você vai lidar com animais em efeitos digitais, etc. Mas é impressionante quanto eles estudam musculatura, os ossos, eles estudam absolutamente tudo dos macacos e dos animais em geral e tudo mais. Então provavelmente isso foi estudado, tipo, como um macaco pegaria numa arma, seria desse jeito, né? Como ele falaria, né? Eles tentam, acho que provavelmente o movimento da boca é da forma mais plausível possível. Então é bem interessante, não é uma coisa só, faz um macaco. Eles estudam de uma forma absurdamente profunda para poder fazer tudo isso. Aliás, vamos deixar aqui um vídeo no post do podcast, que é justamente um vídeo que eu assisti, eu achei do caramba, mostrando a interpretação, né, dos caras durante esse filme. E aí você tem várias cenas muito legais, assim, que você vê que inclusive os sons, né, você olha os sons, o macaco, a hora que ele vai gritar, a hora que ele vai rosnar, tudo isso é tudo parte da interpretação que os atores colocaram. Então, por isso até que eu já deixei de antemão, assim, a minha impressão de que essa interpretação de todos os atores foi fantástico. E eu não lembro se eu vi essa frase ou se eu li, mas o Andy Serkis, ele fala que ele resolveu ser ator porque ele não queria aparecer, ele queria trabalhar com a imaginação das pessoas. E, casou a frase com a tecnologia de motion, né, que foi perfeito, assim. E aí, só pra gente finalizar esse papo e daí a gente ir pras notas, né, assim, eu queria só fazer uma ressalva aqui pra gente pensar na crescente do Koba, né? Quer dizer, o Koba ele acaba sendo um traidor, ele dá um tiro no César, faz uma mecânica genial para incriminar os próprios seres humanos, e aí ele até chega no Olhos Azuis lá e fala para ele que vamos vingar o seu pai e tal. Só que a hora que ele percebe que ele tá tomando conta, que as pessoas que os macacos estão seguindo ele, aí ele começa a ir se revelando. Aí ele vai se revelando. E você percebe que o Olhos Azuis, ele fica muito em dúvida do que esse cara quer. Porque quando ele mata o tal do Ash, né, que é o outro macaco, ele joga porque o Ash fala... eu não vou matar o humano porque não foi isso que o César nos ensinou. E aí ele começa a aprisionar todos os macacos que eram fiéis ao César. Ele prende,
ele começa a dar mais demonstração. O que vocês acharam dessa crescente do Koba, assim? Ela foi bem feita? Ou vocês acharam que ele, tipo, o poder subiu muito rápido na cabeça dele e ele, sei lá, tipo, tomou conta total do negócio? Eu não acho que o poder subiu a cabeça dele. Na verdade, ele sempre foi assim, foi um cara mais, sei lá, bélico, né? Ele gostava mais de briga, ele queria uma guerra mesmo. Porque desde que apareceram os humanos, ele era a favor de matar, de expulsar. Ele queria um mal. Assim como ele sofreu um mal contra os humanos, ele tinha um mal. Agora, ele não seguia aquela regra do macaco não mata macaco. Isso daí talvez ele tenha assim, ele possa ter, não é que o poder subiu a cabeça, mas assim, ele falou, olha, vocês têm que, agora me obedeçam como vocês obedeciam o César. Quando, por exemplo, o Ash desafia, ele não sabe, simplesmente ele não sabe como lidar. Ele vai lidar com medo, então não é assim, ele não se achava o todo-poderoso. Mas é o que o César fala quando ele ainda tá lá acamado, né? Os macacos sempre procuram o galho mais forte, ou seja, o macaco varão lá, o macho alfa. E no caso tava sendo, assim, o Koba ele virou o novo macho alfa até por falta dos outros. Os outros não conseguiam se impor, não tinham coragem, né? Eu até lembrei daquela frase, se você quer saber como alguém dê poder a essa pessoa, né? E isso vale muito pro Koba, tipo, quando ele finalmente tem o poder, ele chega nisso. Mas eu acho que eu penso diferente um pouco do que o Henrique falou, porque eu acho que o Koba, desde o princípio, no fundo, ele queria ter o poder. Porque ele sempre pensa diferente, ele sempre tenta influenciar o César a ser mais intolerante em relação aos humanos, e ele só consegue fazer isso acontecer criando esse golpe, vamos chamar de golpe de Estado, né? Tipo né? Uma coisa até shakespeariana, né? Que o pessoal tá comparando muito com Shakespeare, esse filme, porque nas histórias do Shakespeare sempre tem aquela coisa da luta pelo poder e alguém vai lá e mata quem tá no poder para poder fazer valer aquilo no que acredita, né? Então eu acho que no fundo ele sempre quis isso, né? E eu acho que a partir daí que a gente consegue ver essa linha não tão tênue assim, justamente entre o ser um líder e ser um tirano que faz as coisas à força. E a tirania sempre tá do lado da intolerância, né? Se você é um tirano, você automaticamente é intolerante a quem é contra você, a quem pensa diferente, a quem é de outra espécie, raça, religião, né? No caso, são as metáforas e tudo mais. Mas eu acho que é interessante a gente pensar nisso, assim. Querer forçar aquilo no que você acredita é ser... é o mesmo que ser intolerante, né? De uma certa forma. Watch. It was Friday. A real nice afternoon. Warm. We were hanging. We were hanging out at this kegger down at the swimming pool. Hanging out. You can read? Muito bem, então a gente falou tudo sobre o filme e agora vamos às notas. E eu queria começar essas notas para a pessoa que disse no começo desse ano que estava cagando para o Planeta dos Macacos, o confronto. No podcast a gente falou lá que a gente tinha as expectativas e tal, aí uma pessoa falou assim, eu estou cagando
para esse filme que, na minha opinião, foi o melhor blockbuster dessa até metade do ano, né? Eu achei fantástico mesmo. Então, vou perguntar aqui, vamos ver se essa pessoa vai se revelar para nós agora. Não, mas eu tava cagando mesmo e não tô mais, qual o problema? Touché! Quando eu disse isso, eu falei que eu não tava nem um pouco entusiasmado com o filme, não tava. Eu não vi o primeiro nos cinemas e acabei deixando ele passar, né, assim, não corri tanto atrás dele, e realmente não me interessou. Eu acho que muita gente não se interessou pelo primeiro, e aí o que eu fiz? Eu vi o primeiro filme para poder ver o segundo no cinema, e quando eu vi o primeiro eu falei assim, legal, muito bom, é um filme bom, o primeiro. E esse segundo é melhor ainda, eu achei que ele foi muito bom mesmo, tanto que eu dei 4 estrelas na minha crítica, mantenho a minha nota, 4 estrelas, é um filme, assim, com tudo funciona muito bem, é um excelente filme de ação, é uma excelente ficção científica, tem nuance de drama, de tudo na medida certa, faz a gente pensar em muita coisa, é um filme muito bom, fora a parte tecnológica que é sensacional, então... Assim, eu não tenho problema nenhum, eu realmente não tava nem aí pro filme. Se ele não tivesse vindo com tanta força agora, provavelmente eu deixaria passar até esse segundo filme e falaria, não quero ver. Mas não, beleza, vamos ver, vamos gravar o podcast. Fui lá, vi o primeiro e pra ver o segundo. E gostei, me surpreendi, e eu acho que isso que é legal, é você ver um filme sem tanta expectativa. É muito melhor do que você assistir um filme falando assim, nossa, esse filme vai ser muito bom, e descobrir que ele é uma porcaria. Então. Tá certo, Dani. E a melhor coisa que tem é a gente ter, né, a possibilidade de mudar de opinião também, né? Então, a minha pergunta para você, na verdade, é a seguinte: você deu 4, não deu 5, sem aquele argumento lá de que você só dá 5 para super filmes poderosíssimos e não sei o que você já falou, mas o que você acha que falhou no filme para você não chegar no 5 ou no 4,5, por exemplo? Não acho que foi necessariamente falha, ele falhou nisso. Eu acho que ele simplesmente não é um filme, assim, enaltecedor no seu âmago. Ele é um filme muito bom e pronto, entendeu? Ele não debate essas coisas num âmbito totalmente filosófico. Ele coloca lá pra gente pensar, sei lá, de repente, algumas atuações mais da parte dos humanos, né, dos humanos de carne e osso que tinha no filme, talvez poderiam ter sido melhores. O Jason Clarke, por exemplo, é um ator bom, mas não é nenhum gênio. Kerry Russell, por exemplo, eu acho que ela tava lá só porque o diretor foi diretor do Felicity, né? Falou assim, deixa eu trazer a minha amiga aqui pra cá. Então, assim, não que eles sejam ruins, simplesmente, ok. Então, assim, não existem falhas, simplesmente ele não chegou ao ponto de ser 5 estrelas, na minha opinião. Sei lá, eu não acho que todo filme tem que ser 5 estrelas, não. Tá ótimo, 4 estrelas tá ótimo. Beleza, e você, Henrique, qual que é a sua nota pro sensacional Planeta dos Macacos, o confronto? Cara, eu vou dar 4 estrelas pra esse filme também, mas usando a régua de comparação de Planeta dos Macacos mesmo. Eu já assisti todos os filmes, tipo, no SBT sempre passava, sempre mesmo. Por algum motivo, meu pai tem o DVD do primeiro filme, do filme original. Meu pai quase não tem DVD, mas ele tem. Eu assisti, tem, sei lá, uns 2, 3 anos, prestando bem atenção, assim, os detalhes, vi os extras do DVD. E pra mim, ele é o que eu daria 5 estrelas. Planeta dos Macacos, pela importância, por ser o primeiro filme da franquia, mas como eu falei no começo, eu não assisti esse novo, o Planeta dos Macacos Begins, digamos assim. Então eu fui pro cinema assim, vou assistir o filme porque eu preciso gravar o podcast. Me surpreendi muito. Como eu falei, aquela cena que tá o César lá com a macaca, com a esposa dele, até você perceber, os macacos, eles não são assim os filhos da puta que a gente tem que combater porque eles vão matar todos os humanos. No final das contas, você torce por ele, né? Depois que o urso morre, depois dos 3 primeiros minutos do filme que o urso morre, aí você torce pros macacos, né? Então, eu gostei do filme, me surpreendi. Literalmente, essa palavra, ela cabe bem. Foi uma surpresa e eu só não vou dar uma nota máxima porque não é um filme super, hiper, mega. Mas assim, se alguém me chamar, vamos assistir o Planeta dos Macacos, o confronto no cinema de novo, eu vou. 4 estrelas. Tá aí então, fica o pedido do Henrique ao vivo, público, de que ele quer que alguém convide ele pra assistir. Convide e pague.
A minha nota vai ficar nos 4 também, e a minha justificativa é justamente o que eu já falei antes. Eu achei a cena de batalha muito estendida, muito, assim, chegou a ser forçada. Tem alguns momentos dela que são interessantes, mas ficou uma coisa assim um pouco demais. E eu acho que esse é o ponto fraco do filme, assim. Eu achei que esse que é o momento. Agora, a interpretação, os efeitos, eu acho que esse filme realmente surpreendeu. Para quem, como eu, já gostava desse recomeço de quando começou lá com a origem e tal, eu acho que ele só veio coroar essa nova sequência de filmes aí da franquia do Planeta dos Macacos. Então, se você tá aí e você tava em dúvida se você ia ou não assistir, vai pro cinema assistir. Se você já viu o filme, manda pra gente o seu comentário sobre o que você achou sobre o filme. De repente você tem uma outra opinião, você achou ruim, então diga por quê. Manda pra gente seu comentário no contato@cinemação.com ou em qualquer das redes sociais que estão lá no cinemação.com. De mais um podcast, agora o Podcast Cinemação número 95. Sim, faltam 5 podcasts para o podcast 100. E em breve vamos revelar qual vai ser a nossa ação do podcast 100. Então, minha sugestão é que fiquem ligados aqui no podcast, no Cinemação, que você vai ver o que a gente vai fazer e com certeza você vai nos ajudar, porque a gente vai estar de portas abertas aí para você que quer mandar o seu recado, que quer falar com a gente e tal. Então fique esperto, porque já já a gente vai revelar o que vai ser feito. E Dani e Henrique, muito obrigado pela participação de vocês em mais um podcast e que venha o 96. É isso aí, valeu Rafa, valeu Henrique. Todo mundo que quiser pode mandar currículo, porque tá faltando emprego no Planeta dos Macacos. Mas, de qualquer forma, muito obrigado para todo mundo que tá ouvindo até agora. Foi um podcast que eu achei que ficou bem legal, dá pra tirar muita coisa desse filme. E até semana que vem. Eu ia falar assim, hashtag somos todos macacos, mas daí eu prefiro falar hashtag somos todos humanos, mas o macaco também é gente boa. Pode ser? Eu tô pensando aqui. Talvez podia ser hashtag somos todos criaturas que não matam outras criaturas, porque macacos não matam macacos e humanos não matam humanos e macacos não matam humanos e humanos não matam macacos, sei lá. What the f***? É isso tudo que o Dani falou e mais tudo que o Dani falou de novo. Galera, próximo podcast 96, a gente se vê lá. Tchau! O podcast Cinemação número 95 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Vida voltando emprego no planeta dos macacos.
Ação. E ele não vai matar os outros macacos, ele vai fazer os outros macacos ficarem mais inteligentes. Então isso vai acontecer muito na África, onde existem macacos selvagens. E isso aconteceria no Brasil. Imagina que da hora uma cena do César ou desses macacos que estão lá em São Francisco, encontrando, tipo, micos brasileiros, porque no Brasil os macacos são pequenos, né? Então, tipo, micos ou mico-leão dourado, esses macaquinhos, esse sagui, tipo, super inteligente. Só que eles, pra serem fortes, eles precisariam andar em bando. Aí eu já imaginei, tipo, milhões de saguis, assim, tipo, que nem revoada de gafanhoto, tá atacando alguém. Ia ser muito louco se fizessem isso, né? Ó a versão brasileira saindo, né? De Planeta dos Macacos. Isso se não lançarem depois o pornô do Planeta dos Macacos. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.